Eu vou tentar começar igual ele fala. Chegamos, senhoras e senhores. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui no podcast Em Cartaz com ele, que se eu for explicar tudo que ele faz, eu vou ficar uma meia hora. Você abre o celular, ele tá fazendo propaganda. Você liga a TV, ele tá lá. Você vai assistir um show, ele tá comentando o show. Você gosta de esporte? Ele também. Tênis, gosta também. E agora tá no cinema também de ator, roteirista e produtor. Minhonzeira! Pô, obrigado, Serginho. Obrigado pela introdução. Valeu. Você vê que é um leque grande, né, de assuntos que a gente pode falar, né? Tem bastante coisa. É. Ô, meu, quantos anos já nessa pegada toda aí de trampo? Profissional como comunicador de TV, esse começo de ano agora eu tô completando 25. 25 anos. 25, cara. Caramba, Mas eu comecei a estudar teatro, eu tinha em torno de 13, 14 mais ou menos. Então é uma vida inteira dedicada à arte, ao entretenimento. É isso, eu comecei na MTV, eu comecei Sandy Júnior na Globo, eu tinha 17. Quando eu fui pra MTV, eu tinha 18 para 19. E aí vai, por aí vai. Cara, e até hoje, o que te mais deu frio na barriga pra fazer assim? Que você deu aquela tremenda, falou, preciso estudar bem aqui, porque aqui é difícil. Cara, eu sempre fiz questão de me preparar muito para tudo que eu me propus a fazer, sabe? Eu nunca vou me arriscar a fazer uma coisa que eu sei que eu não vou fazer bem. Eu tenho essa autocobrança, sabe? Eu acredito muito em tudo que você faz, você tem que fazer de uma maneira única, você tem que fazer de uma maneira original. Para isso você tem que se preparar, você tem que ter a sua própria linguagem. Eu falo que você tem que fazer as coisas, seja qual for a coisa que você se propõe a fazer, de uma forma que só você faça. Que as pessoas precisam que você faça, ou que pelo menos as pessoas reconheçam que é você que está fazendo. Para qualquer um que venha depois de você, para que essa pessoa fique preocupada, que essa pessoa sue, entendeu? Acho que esse sempre foi um grande propósito que eu tive. Então, é uma autoconfiança, não baseada no ego, mas baseada no estudo, de que desde que eu era moleque e eu pretendia fazer parte, por exemplo, de uma peça teatral infantil, eu ia fazer o teste preparado para fazer de uma forma completamente diferente. Porque eu sabia que eu tinha aquele momento para abrir aquela porta. E as portas são muito difíceis de abrir. Muito. Então eu sabia que qualquer oportunidade que eu tinha de abrir uma porta, eu ia ter que fazer o máximo e fazer de uma forma que pelo menos chamasse atenção. E só para fechar aqui, é gozado porque... depois de muitos e muitos anos, aí eu tô falando, cara, eu era adolescente ainda, sabe, essas peças infantis, eu vivia no teatro, né, eu fazia iluminação para uma peça, participava do cenário de outra, tava dentro de figurino, de um monte de peças de amigos, estudando uma outra, fazendo stand-in, tudo peças assim de pequena repercussão, mas que você vai ganhando experiência, né, e anos depois, enquanto eu não era uma pessoa conhecida, eu fazia essas atividades, eu encontrei alguns diretores ao longo da minha carreira que lembravam e falavam assim, cara, eu lembro muito do teste que você fez. Que legal. Ou, tipo assim, eu nunca esqueci a forma que você fez aquilo, cara. Sabe? Tinha até eu estudei no Célia Helena, que é uma escola super tradicional aqui em São Paulo. E algum tempo atrás eu encontrei um dos meus professores e foi muito engraçado. Ele falou assim, nunca ninguém declamou morte e vida severina como você. Eu falei, olha lá. E tem alguma coisa ainda que você quer fazer que você ainda não fez? Você falou, meu, isso aqui, quando eu chegar lá, ou quando eu fizer isso aqui, pode ser também no esporte, no cinema agora, na carreira. Cara, eu sempre tenho. No momento que a gente para de sonhar, acabou. A gente para de desejar as coisas. E sem desejo a gente não imagina. E um ser humano sem imaginação, ser humano que não tem uma cabeça que o leve para algum lugar, a imaginação é a base de tudo, sabe? Você parar, pensar e sonhar. Isso é o que te movimenta, sabe? Isso é o que faz todas as células do seu corpo entenderem que elas têm um objetivo, que elas têm que trabalhar, que você tem que sair da cama de manhã, sabe? E eu tenho uma frase na minha cabeça que eu falo várias vezes ao dia para mim mesmo, principalmente na hora de levantar para fazer aeróbio em jejum, que eu tenho que acordar sempre 1h30 antes do que eu teria que acordar normalmente, dependendo do compromisso que eu tenho, e às vezes eu realmente não quero sair da cama e é muito difícil, e eu falo, para ter o que poucos têm, você tem que fazer o que poucos fazem. E essa frase, ela constantemente me puxa para tudo. E eu falo muito essa frase, mas eu repito ela para mim mesmo. Ela é uma gasolina para mim mesmo. Então sempre tem alguma coisa. Agora, nesse momento, meu foco é falar sobre o cinema. Não dá nem para falar sobre o próximo, porque o cinema já é um passo
cara, encantador, assim. É um passo daqueles que eu tenho que me beliscar constantemente que está acontecendo de fato, entendeu? Então vamos falar de Max Machadada, do filme MMA, Meu Melhor Amigo. Conta um pouco pra gente desse filme que estreou ontem, né? Estreou ontem. Eu tô tenso, cara. Tem uma coisa que fica nervoso. Isso é um sentimento novo pra mim. O cinema. Estrear um filme, assim. Filmar também foi um sentimento diferente. Você já dublou muita coisa pro cinema, né? Muita coisa. Você foi generoso, assim. Eu tive algumas experiências, mas eu tive uma que foi realmente de alta repercussão, que foi o Buzz. E as pessoas perguntam se eu vou fazer de novo, eu falo, não, aposentei, né? Aposentei no auge. Mas mandou bem demais, filmão. Obrigado, mandou irmão. muito bem. Obrigado. É muito importante ouvir isso, assim, porque eu tinha muito essa preocupação de honrar uma franquia que mexe na vida de todo mundo, né? E então, você foi generoso de falar que eu já dublei muitas vezes. Não, eu acho que não tenho experiência suficiente como os dubladores maravilhosos que a gente tem no nosso país, mas eu me aventurei ali. Agora, filmar, chegar todo dia num set e ver lá um monte de caminhão, cara. A equipe de cinema é um outro bicho, Outra sabe? pegada, né? É outra pegada. É muita gente para fazer muito no detalhe. Eu lembro, assim, que, por exemplo, tem uma cena no escritório do empresário do Max Machadada, brilhantemente interpretado pelo Gugu Madeira, que é só uma conversa entre os dois para propor a luta e tal. Eu entrei num andar de um escritório, né? Assim, um prédio de escritórios. Cara, ele estava completamente envelopado como uma agência de lutadores, a ponto de uma mesa que não estava nem em cena ter lá papéis timbrados, caneta timbrada com o nome da empresa, contrato com o nome do Max Machadado, coisas que não iam aparecer, e não apareceram de fato, mas o ambiente estava todo montado para realisticamente ser uma agência, cara. Isso me chapou, cara. Me chapou, porque isso é uma coisa que me deixou muito impressionado, assim, muito mesmo, assim, porque às vezes a gente vive num mundo, você sabe do que eu tô falando, assim, que é um cenário maravilhoso, e a gente olha para trás e é um tapume com as indicações de onde encaixar um no outro, assim, né? Novelas, né, e tal. Então, o cinema tem essa atenção ao detalhe que me deixou muito encantado. Então, tudo isso foi um processo, assim, de muita novidade. E estrear o filme é um misto de sentimentos, assim, que eu também nunca tinha sentido. Eu tô sempre preocupado já com o próximo, né? Eu nunca consigo descansar o meu cérebro e viver aquele momento, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que faz constantemente esse trabalho comigo, de botar o pé no chão e falar, cara, vive esse momento que você tá agora, porque isso aqui é uma grande conquista. E fazer um filme super autoral, assim, de um projeto, de um meio que não é o meu, né? O cinema é meio que um meio, uma panela cinematográfica, assim, né? E conseguir estar entrando, assim, de alguma forma, é uma enorme conquista, cara. E você teve a coreografia de lutas feita pelo mesmo cara que fez Independence Day e Matrix. Matrix, Como é que foi cara. trabalhar com ele? Will Leong. Foi uma piração, assim, porque é Hollywood, né? E então ele é uma outra vertente de trabalho. É muito sério, pouco contato pessoal, assim. A gente até abrasileirou bastante ele, né? Abrasileiramos ele bem. Virou Bruno Mars. Quase. Passou um tempo no Nordeste, voltou sorridente. Ele chegou super sisudo, voltou do Nordeste sorridente e tal, feliz da vida. Mas, assim, na hora do set, na hora da filmagem, dá pra ver que ele é de um material diferente, assim, sabe? Muito focado, muito sério. E ele trabalhou com todo o time de dublês brasileiros, todos ali também comandados pelo Renan Medeiros, que é um dublê brasileiro assim da mais alta categoria, e ele era o Max Machadinha, ele era o Max Machadinha, e ter essa experiência foi muito enriquecedora, porque o Will, esse profissional que veio de Hollywood, ele não só fazia a coreografia de luta, como ele preparava as câmeras, porque, cara, luta só funciona se a câmera está no ângulo certo. E, cara, todos os filmes, todos não, né, obviamente, mas assim, uma boa parte dos filmes de luta, você sempre vê escapar um golpe ou outro, principalmente os mais antigos, assim, né? Por exemplo, até o Rocky Balboa, que é a minha bíblia, você vê ali alguns golpes que não conectaram, que se a câmera tivesse feito um corte, tivesse feito uma cobertura, mas às vezes também não dá tempo, e enfim, né? Mas ele tinha essa preocupação gigante de botar a câmera no lugar certo, pro golpe conectar, me ensinar a dar o soco cinematográfico
cinematográfico é diferente do soco da vida real, né? E não só da movimentação, mas por exemplo, eu dou alguns socos do point of view, assim, né? Como se fosse pra câmera, assim. E tudo isso é muito diferente do que a gente faria, do que você faria instintivamente, entendeu? Então tem um trabalho muito minucioso dele ali. Você falou do Rock, você até pediu umas dicas pro Stallone e depois mostrou pra ele o resultado final, né? Cara, eu não mostrei, eu contei pra ele, né? Eu contei pra ele, eu tava esperando o filme tá pronto pra pedir uma versão legendada, vou mandar pra ele com certeza. Se ele vai assistir, já são outros 500, mas pelo menos eu mandei. Desse estilo, né? Cara, então foi a minha conversa com ele de quando nós gravamos o comercial juntos. Eu já sabia que eu ia fazer o filme, eu já tinha comentado com ele, mas até ali foi tipo, você chega pro Stallone e fala, pô, vou fazer um filme, ele... Beleza, mano. Tipo assim, sabe? Meu coisa é chegar pro Neymar e falar assim, pô, tô batendo uma bolinha, tá ligado? Lá no meu condomínio. O cara, pô, tá bom, beleza. Mas nesse momento que eu tive com ele ali, eu absorvi muita coisa. De verdade, eu consegui fazer algumas perguntas que fizeram ele me passar algumas dicas que eu levei com certeza adiante pro MMA. Foram alguns momentos que a gente teve ali de troca e ele ficou muito empolgado comigo, porque eu soube fazer ele ficar empolgado comigo, sabe? Assim, eu sou muito fã, eu conheço muito, então eu fiz as perguntas certas, eu já sabia as respostas que ele costuma dar, então tem algumas perguntas que eu fiz que ele surpreendeu e falou, pô, que legal que você pensa assim também. Então assim, você tem que, né, conquistar o cara, ele era uma oportunidade única. E nisso ele foi se abrindo. Foi falando detalhes de como ele filmou as lutas do Rock, da preparação dele, das dificuldades pós-filme, pós-preparação. Então foi muito rico pra mim isso, muito. Aí eu mandei pra ele as fotos do meu shape. Legal. Ele respondeu, falou assim, o que você fez com o seu corpo é amazing, assim. Ele ficou super, super impressionado. Aí contei pra ele o enredo e a luta final, né? Que é a grande reviravolta do filme. E ele falou, esse é o tipo de filme que eu gosto de assistir. Legal, show. E inclusive tem um timaço nesse filme, tem o Fagundão. Como é que foi trabalhar com o Fagundão? Foi muito louco. Aliás, eu quero só aproveitar para falar uma coisa do início ali da sua introdução. O roteiro não é meu, tá? O roteiro é do Paulo Cursino, que é um dos maiores roteiristas, um dos maiores sucessos que a gente tem no nosso país. A ideia original foi minha, mas quem desenvolveu o roteiro brilhantemente, dando vida a esses personagens, e a história que eu queria contar foi ele. Fagundes foi uma experiência, cara. Foi uma loucura, assim. É igual entrar na quadra e jogar com o Michael Jordan, cara. É basicamente isso, assim. Então, na noite anterior, eu tava assim, extremamente preocupado em não errar. Porque tem umas lendas, né? Do mesmo jeito que tem umas lendas com o Michael Jordan que perpetuam, tem umas do Fagundes, né? Que ele tem o dom de decorar texto passando o dedo, ele não erra, ele não volta, não decora e não volta. Gravou, não sei o que, vambora. E era cena de luta ainda, né? Teve a cena de luta. A cena de luta ele tava até um pouco mais preocupado, porque ele não tinha muito a mãe ali, então eu podia ajudar ele mais, então, mas ali na troca, na atuação, aí ele domina 200%, né? Então eu tava muito preocupado em não errar, cara. Então, assim, eu decorei meu texto, decorei o texto dele, decorei o número da página, a rubrica, a página que vinha depois, a página que vinha antes, eu falei, eu tenho que estar muito pronto, cara, muito pronto, eu não posso errar. Gaguejar, errar, pedir pra voltar nada. E nós começamos gravando lá na casa do Fred Fontana, que é o pai do Max Machadada. E as cenas são muito tensas, assim. É uma cena de um pai com um filho, de uma relação de paternidade muito abalada, assim, muito machucada, de abandono. Então era uma situação muito tensa, né? Para os personagens. E aí a gente começou a gravar, aí vai uma, vai duas, aí na segunda assim, o Fagundes falou assim, desculpa, volta aqui pra mim, deixa eu ver como é que era isso aqui de novo. Aí eu, yes! Agora que o Fagundão errou, agora eu posso errar também. Agora estamos em casa. Agora não, né? Ele pediu só pra fazer de novo, ele pra voltar. Eu falei, então eu também posso, então eu vou também. Agora eu tô relaxado, aí eu relaxei. Mas, brincadeiras à parte, ele foi muito um lorde, assim, um gentleman, assim, sabe? Ter ele acreditando em mim como ator, acreditando na história que eu queria contar, valida todo o projeto, me valida como ator, porque ele não precisa estar num filme que ele não acredita, ele não precisa estar contracenando com alguém que ele não acredita. Então, isso me deixou muito feliz e traz um peso, assim, de realidade muito grande, assim, pro projeto. E agora vamos falar da parte emocionante desse filme. Qual foi o momento mais emocionante? E viver essa história
Pra você, como é que foi isso aí? Do filme, você diz? Do filme. Cara, foi um processo, assim, bastante emocionante, assim, porque eu emprestei algumas situações que eu vivi com o Romeu pro Max Machadada viver com o Bruno, e situações que eu não vivi há muitos anos, né? O Romeu hoje tá com 19, e poder escrever e contar essas histórias de quando ele era pequeno me levaram para um lugar que eu não visitava há muito tempo, assim, sabe? Até com dificuldades que eu não enfrentava há muito tempo, né? Porque o Romeuzão, ele tá em constante evolução, assim. Então, muitas coisas que o Bruno, personagem, o filho do Max Machadada, sofre ali no filme, não fazem mais parte da realidade do Romeu, mas já fizeram muito da minha. Capaz do Romeuzão nem lembrar de nada disso, mas eu, como pai, lembro. Então, o Gui Tavares, que interpretou o Bruno, ele é um menino muito talentoso, assim, cara, muito. Ele é um ator nato. Ele é o verdadeiro protagonista do filme. Ele é a estrela desse filme, assim, esse filme brilha com ele quando ele entra em cena. E ele, cara, me pegou, assim, de surpresa muitas vezes com o nível de intensidade que ele imprimiu na atuação dele, assim. Então foi emocionante, cara. Foi nesse sentido. E vamos falar um pouco da Lei Romeu Mion. A Lei Romeu Mion é um grande legado, assim, é um daqueles momentos, assim, onde, cara, parece que tudo vale a pena, tudo faz sentido. Foi uma batalha não exclusivamente minha, mas de muita gente, e é importante falar que foi apolítica, no sentido de que muitos partidos participaram, muitos políticos diferentes, de vertentes diferentes, como deveria ser sempre, visando o bem de uma comunidade. A Lei Romeu Mion, ela proporciona a CIPTEA, que é a carteirinha de identificação para a pessoa do transtorno do espectro autista, que é uma carteirinha que literalmente faz com que autistas e suas famílias possam dar uma carteirada literal e exigir os seus direitos, tanto no setor de saúde, no setor de educação. Saúde é sempre o principal, mas também para exercer seus direitos de fila prioritária, e porque o autismo, um dos problemas relacionados ao autismo é que ele não tem cara. Ele é diferente de outras síndromes ou transtornos ou deficiências que ficam evidentes ao olhar. Muita gente descredibiliza autistas por acharem que essa pessoa não tem nada. Só que o autista, dentro do seu próprio sistema, dentro das suas faculdades, está em muito sofrimento de estar naquela situação, de estar naquela espera, de estar sendo, enfim, exposto a uma situação. E as pessoas que olham não sabem. Então, essa carteirinha, se a pessoa está usando ela no pescoço, aí fica evidente. Credencia para... Fica evidente. E é muito bom, porque assim, antes, os autistas poderiam ter o CID incluído no RG. Mas tem muitos autistas nível 1 de suporte que têm uma vida completamente autônoma, corrida, de trabalho, de tudo, e eles... Muitas vezes ainda existe o preconceito para contratar um autista, e para conseguir um emprego, você entregar um documento que está ali, um CID, falando que você é autista, muitas vezes isso fecha portas para essa parte da comunidade. Então, a CIPTEA dá para ele a oportunidade de ter a carteirinha para quando ele quiser exercer seus direitos de autista, mas poder ter o RG sem nenhuma indicação para quando ele quiser, como eu posso falar assim, que ninguém saiba que ele faz parte do espectro autista, entendeu? Então foi uma grande vitória, cara. Isso é uma das coisas que o Romeu conquistou, assim, que eu acho que mais emocionam, assim, e deixam o legado dele, assim, para sempre. Porque quando ele não estiver mais aqui, quando eu não estiver mais aqui, essa lei ainda vai estar beneficiando milhões e milhões de pessoas. Legal. Quero fazer um bate-bola com você já do mundo Disney e da vida. Eu sou ruim de bate-bola, tá tranquilo. Tá? Eu sou muito nervoso com essas coisas. Aí eu quero argumentar, porque eu quero justificar, e eu gosto de debater sobre cultura pop, de cinema, música, clipe, então nem se fala. Esporte, também. Basquete. Não, nem se fala, cara. A gente fica horas aqui. É pra cima, Mion, é esse ou aquele. Eu falo, não dá esse ou aquele, não dá. Isso é um debate, cara. Melhor jogador de basquete pra você? Ah, não, esse pra mim é fácil. Esse é muito fácil. fácil. Essa é a única que é fácil. Tá. É Michael Jordan, e não tem, pra mim não tem contra-argumento. O melhor time de basquete hoje? Hoje? Hoje, da atual temporada. Dessa temporada regular agora. O melhor ou o que eu mais gosto?
Tá bom, vai, o que você mais gosta, vai. Aí é o Lakers, porque Lakers. eu gosto de ver o LeBron, eu gosto de ver os mitos, eu gosto de ver esses caras, assim. Eu gosto de suportar, no sentido de suporte, né? De apoiar essas lendas. E eu gosto que eles tenham carreiras muito inspiradoras. E eu sonho para que o LeBron jogue até os 50 e seja uma coisa assim que nunca mais ninguém vive. E nós temos o privilégio de poder ver esse cara atuando, sabe? Eu gosto de instigar e de fomentar os ídolos, assim como eu fazia com Michael Jordan, assim como eu fazia com Kobe Bryant. E essa é a minha trinca. Com Um certeza. sonho? Um sonho? É. Eu vou dar uma resposta meio... Vai dar uma pesada no clima, tá? Tá bom, então a gente põe a música lá. Cara, meu sonho é ter tempo. Tempo. É isso que eu mais quero. Meu maior sonho é ter tempo para viver tudo que eu gostaria de viver. Que é o que falam que é a coisa mais preciosa hoje, né? O tempo. Né? Eu queria tempo no sentido assim, de longevidade. Eu queria viver a vida, os momentos importantes dos meus filhos, dos meus netos, sabe? Queria estar aqui. Marcos Mion tem medo de alguma coisa? Um medo. De não dar tempo. De não dar tempo de fazer as coisas, tá? Agora é uma coisa que eu não sei. É algo que ninguém sabe, mas vai saber agora. Sobre você. Algo que você gosta e ninguém sabe. Algo que eu gosto. Mas que ninguém sabe. Cara, minha vida é tão exposta, Todo né, que mundo ninguém sabe. é muito difícil, né? Uma coisa que eu gosto. Assim, eu gosto de falar das coisas que, teoricamente, seriam meio duvidosas, né? Gosto dos musicais. Eu sempre deixo isso claro. Assim, uma coisa... Assim, eu não sei, gente, me ajuda. O que que eu... Trova sabe de mim mais do que eu mesmo. O pôster do Menudo, eu acho que ninguém sabe. Você Ninguém tem um sabe pôster do Menudo? Não tenho Tá. mais, né? Eu não tenho mais. Até acho que eles nem existem, Não, corroeram acho que não, já, né? talvez. Mas eu cresci na minha casa, lá no Planalto Paulista, eu tinha um armário no meu quarto e tinha 2 portas nesse armário. E uma porta tinha um pôster do Menudo e a outra do Rock Balboa. Que legal. Isso é verdade, isso pouca gente sabe. Pô, boa, tá sabendo? Eu achei que você ia falar alguma coisa de alimentação. Eu tenho um salgadinho de queijo aqui, não vai não, né? Putz, salgadinho, você não, tá bom, me zoando. Bom, salgadinho né? não, pula. Não, pula. Isopor pintado e frito? Não. Não tenho, não. Mentira. Um personagem da Disney que você curte pra caramba. Um personagem da Disney. Isso Pode é ser tão difícil. Marvel, Pra mim, então, pode é muito ser difícil. Star Wars. É muito difícil, cara. Ai, Um herói. Deus, me ajuda. Porque essa hora vem todos e não vem nenhum ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu vou te falar. Vai, vamos pensar então. Super-herói. Eu fico entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Bom. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, porque obviamente tem que escolher um só, isso aqui é um pesadelo viver isso, gente. É um pesadelo viver isso. Eu escolheria o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Princesas. Pode, vamos. Tá, princesas. Cara, eu amo os clássicos, mas eu gosto muito da Valente pela história dela, pelo que ela representa. E não sendo princesa, mas Moana, que também não deixa de ser uma princesa moderna, né? Vindo com o Dwayne Johnson, com The Rock e tal, isso ganha um peso pra mim, né? É muito legal, né? Legal. Porque as princesas antigamente não tinham um cara Não. boladão Não tinha. em cima, né? Cantando as músicas, quebrando as coisas, não tinha. Só tinha pequenos animais voando em volta e tal, não sei o quê. Que mais? Vamos porque Star Wars. Star Wars bom também. Cara, Yoda, né? O Yoda é Yodinha. sempre... O Yodinha é o mestre. O Mestre. Yodinha é um mestre. Mas se bem que, agora que você falou, eu lembrei uma coisa que ninguém sabia. Eu sempre soube, isso desde muito cedo, que meu filho primogênito chamaria Romeu. Isso é de estudante de teatro, louco por Shakespeare, que acha que Romeu e Julieta é a peça mais linda já escrita na história, o melhor e maior chaveco já escrito na história da humanidade. Maior chaveco. E é fato e é encantador o quanto o Romeu é um cara que se entrega pro amor e acredita no amor. E meu filho, por coincidência da vida, cara, ele é o puro amor, o Romeu, né? Mas meu segundo filho... daí veio a Donatella, né, que é a menina, e como era meio que uma cara, quase que uma imposição que meu filho ia chamar Romeu, aí eu falei, quando veio a Donatella, eu falei, minha esposa, eu falei assim, você agora tem todo o direito de escolher. Ela escolheu Donatella, tal, não sei o quê. Aí quando veio o Stefano, qual o nome você acha que eu queria dar pra ele? Olha, agora... Já que a gente tá falando de Star Wars. Você ia mandar um Yoda? Yoda, sacanagem. Sacanagem. Você ia mandar um Yoda? Não, velho? mas eu falei... Anakin. Não, eu falei isso.
A gente tem que chamar ele de Luke. Luke? É. Bacana. Luke, ele é o escolhido, ele é tipo o Neo, ele é o É escolhido. o escolhido. É. É bacana. E aí ela falou, claro que não. Claro que não. Bom, foi legal você falar vários, porque agora a gente vai complicar um pouco. Você pode escolher só um desses pra ser seu melhor amigo. Ai, Deus. E aí acabou. Lúcio Mauro Filho. Pronto, já escolhi. Boa. Show de bola. Não, eu achei que você ia me dar opções. Não, não. De todos esses que você De falou, todos que eu falei que eu queria. queria. Pra ser seu melhor amigo, pra trocar. O Lucinho é um figurinha. super-herói, ele poderia estar nessa lista. Boa. Mas desses todos que eu. Eu queria ser amigo do Tony Stark. Boa, Tá já maluco? pensou? Dá um rolezão? Pô, dá uns rolezão, ver os bagulho maluco lá, os computadores Voar, que vira pra cá e pra lá. É bom. Não, e poder usufruir, né? Porque imagina, a gente só vê ele trabalhando. Imagina as férias desse cara. Imagina o tamanho dos barcos, dos iates, das fardas. Das festas. Bicho. Ninguém vê o Tony Stark no lazer. Fazer um grupinho com ele lá, já pensou no WhatsApp? Pô, era Não, isso. já? Boa. Era isso, cara. Meuzeira, brigadão. Valeu, mano. Parabéns pelo filme, tá show de bola. Obrigado, irmão. Convida todo mundo aí pra participar, assistir. Gente, MMA, meu melhor amigo, tá nos cinemas de todo o Brasil. É um filme que pega pelo coração. E eu tenho certeza que vai virar uma chavinha aí dentro de você. É um filme que é uma grande homenagem à família, à fé, à superação. São pilares, assim, que o brasileiro acredita muito, sabe? Uma homenagem ao valor que um filho traz, a transformação que um filho traz na vida de uma pessoa, assim. Um filme que fala de resiliência, que tem vários, assim, signos de cinema que todo mundo gosta. E eu tenho certeza que você vai gostar. Vai com sua família, vai com seus amigos. MMA, meu melhor amigo. E tá em cartaz dos cinemas de todo o Brasil.